Amados do Senhor, abram a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, aonde eu lerei do versículo 1 ao 20, que relata para nós o nascimento do nosso Salvador. Como eu sempre digo para a Igreja do Senhor, quando formos ler os Evangelhos, fiquemos todos de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do 1 ao 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Podem se sentar, meus irmãos. Eu vou orar mais uma vez. Eterno Deus e Pai, a Tua palavra viva, eficaz, Tua palavra que é inerrante, a Tua palavra que é toda suficiente, a Tua palavra que é autoritativa, foi lida. O Teu povo se postou de pé para ouvir a Tua palavra, que ela eficazmente fale aos corações de cada um deles, trazendo, Senhor Deus, refrigério, alívio, gozo, alegria na Tua presença, pois é o anúncio do nascimento do Teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Agora, Senhor Deus, na exposição da Tua palavra, que ela seja aplicada totalmente a eles como a mim foi, e que eu seja fiel em cada ponto da Escritura, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. O nosso texto de hoje, que é a quinta cena da sequência do nascimento e infância de Jesus Cristo, tem como tema: o rei nasceu na cidade de Davi. Jesus Cristo era da linhagem de Davi, como era prometido pelos profetas, como foi prometido pelo próprio Deus a Davi, que o Messias deveria nascer em sua linhagem, o rei, aquele que libertaria o seu povo dos seus inimigos, como nós vimos hoje pela manhã. Para isso o Senhor move a história. O nosso Deus não é um Deus que criou o universo e deixou ele de lado. O nosso Deus descansou no sétimo dia para mostrar que eu e você precisamos de um dia de descanso e adoração a Ele. Mas como o próprio Cristo disse, o Pai nunca parou a sua obra.
Nosso Deus providentemente sustenta todo o universo e sustenta a história. Por isso, nesse tempo, ele usou César Augusto, o imperador romano, para que ele determinasse um recenseamento. Naquele tempo, onde ele anunciou o nascimento de João Batista e depois de Jesus, ele usou o império, o quarto império visto por Daniel, naquela estátua que foi revelada a Nabucodonosor, para que ele levasse esse casal até a cidade de Davi, que é Belém. Belém, que é a casa do pão, é a casa do alimento de Deus para nós. É dito por Lucas que esse recenseamento aconteceu quando Quirino era o governador da Síria. Esse era o segundo governo de Quirino na Síria, e isso aproxima na data em que Herodes ainda era vivo, Quirino era o governador da Síria, e colocaram o nascimento de Jesus Cristo entre 6 a.C. e 4 a.C. Há um erro no nosso calendário. Se Cristo tivesse nascido no ano que foi calculado no calendário gregoriano, Herodes já estaria morto, Herodes o Grande. Portanto, é impossível que ele tenha nascido no ano 0 do nosso calendário. Cristo provavelmente nasceu 6 anos antes disso, que era o tempo em que Quirino era o governador e Herodes era o rei da Judéia. Mas tudo isso foi movido por Deus, para que José e Maria fossem obrigados a sair de Nazaré, a Galiléia dos gentios, para se dirigir até Belém, nos arredores de Jerusalém, para que o Messias, Jesus Cristo, nascesse lá. Ele, que é o pão vivo que desceu do céu, precisava nascer na cidade, que é a casa do pão, Belém, a cidade de Davi. E como ele foi para lá, nascer na família de Davi em Belém, Maria teve que ser levada grávida. E nós sabemos as dificuldades de transportar uma grávida, ainda mais a pé ou sobre um jumento. E foi isso que estava acontecendo. Era pleno inverno e eles foram obrigados a sair da sua pobre casa na Galiléia e se dirigir até Belém. Observe como andar com Deus não é garantia de felicidade ou facilidade. Vemos as dificuldades que José e Maria estão enfrentando para o Filho de Deus nascer na cidade que estava profetizada. Mas era necessário atender aquele mandato, afinal de contas, foi Deus que moveu César Augusto a pedir um alistamento de todas as pessoas. Não foi da cabeça dele como ele achava. Deus está no controle de cada ponto da história humana. A história humana é a história de Deus, é a história da redenção. E Deus usa esses atos, que muitas vezes parecem insanos para nós, para que a glória e a história dele seja feita. Aqui nós vemos que ela daria a luz ao seu filho primogênito, não num palácio, nem mesmo numa hospedaria. Eles já tinham sido tirados de sua casa, mas ela foi nascer numa estrebaria, colocada num coxo de animais, essa criança, que era uma manjedoura, era onde os animais comiam os alimentos. Foi lá que o Rei do Universo veio a nascer. Isso mostra claramente que Cristo está dando um sinal ao seu nascimento. Os bens materiais não são a nossa prioridade, mas sim os bens espirituais. Nenhum lugar da terra foi mais rico do que aquela manjedoura aonde deitou o Messias, o Salvador. Portanto, meus irmãos, nós como povo de Deus devemos valorizar aquelas coisas que de fato têm valor. E as coisas que de fato têm valor são aquelas que nos levam para mais perto de Jesus. O segundo ponto dessa mensagem é vermos aqui que o Senhor, no versículo 8, diz a palavra que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um pastor naquela região, um pastor de ovelhas ou de outros rebanhos, ele era obrigado a dormir no relento,
para cuidar das ovelhas. Ele tinha a obrigação de afastar os lobos e, portanto, ele ficava lá, na vigília da noite, enquanto aquelas ovelhas estavam dormindo, vigiando o que estava acontecendo. Os pastores tinham que carregar as ovelhas que estavam machucadas. Os pastores tinham que cuidar de suas feridas. O pastor precisava fazer limpeza delas. O pastor precisava dar conta de cada uma daquela que era dilacerada pelos lobos e, portanto, ele tinha que pegar no corpo morto das ovelhas. Cerimonialmente, os pastores eram impuros. Eles precisavam fazer oferta pelo pecado e guardar tempo de pureza para entrar no templo de Jerusalém. Mas foram exatamente estes, que eram considerados impuros, que o Senhor chamou primeiro para ver seu filho e anunciou por voz de mensageiros celestiais que são os anjos. Ele não foi anunciar a Herodes, ele não foi anunciar a César Augusto. Ele anunciou aos pastores, que eram considerados homens impuros na sociedade de Israel. Deus tem uma predileção por pastores no Antigo Testamento. Ele chama um pastor para ser o rei, conforme o coração dele de Israel. Davi era pastor. Primeiro ele dá um rei conforme o que o povo queria. Ele dá Saul, o mais alto entre os homens, aquele que parecia ter muita força. E ele se desvia rapidamente. E aí ele chama Davi, um menino, o menor de sua casa, o que cuidava das ovelhas, o impuro. E Samuel o unge rei nessas condições. Deus ama esta ideia de rei pastor. Deus não é como os homens que gostam de reis guerreiros, que tomam pela força o poder. Ele gosta de reis que tomam conta dos outros, que se dão pelos outros, que amam os outros. E por isso o filho dele é o supremo pastor, porque ele veio para se dar por nós, pagar o preço dos nossos pecados. Os anjos anunciam isso então a esses pastores. Eles veem claramente aqueles anjos chegando e ficam com grande temor. E o anjo, mais uma vez, parece interessante, em todas as cenas do nascimento e da infância de Jesus, que essa frase aparece: não temais. Mais uma vez o anjo diz aos pastores: não temais, eis que vos trago boa nova. Boa nova aqui no grego, evangelho. De grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, Senhor. Cristo é o termo grego para Messias, por isso que aqui está escrito Cristo. Messias é o termo hebraico. E na cidade de Davi, naquele momento, nasceu o homem que salvaria o seu povo. Não um salvador político, como eles esperavam, mas um salvador espiritual, que salvaria eles dos seus pecados, que pagaria o preço da nossa separação, aquela separação da queda lá no Éden, quando Adão também comeu do fruto. Adão é o responsável pelo pecado original do homem, mesmo sendo Eva a que primeiro comeu o fruto, porque Deus o colocou no lugar gerente. Deus o colocou como representante da humanidade. Nas possibilidades que nós podemos pensar, a Escritura é clara que isso não iria acontecer. Adão poderia ter se recusado também a comer do fruto, mas ele não o fez. E por isso toda a humanidade caiu. Não porque Eva tomou o primeiro passo. Ela responderia pelo seu próprio pecado. Mas quando Adão fez isso, ele representou todos nós. E por isso nós todos nascemos pecadores. E quando o anjo anuncia aos pastores que o Salvador nasceu na cidade de Davi, ele anuncia a solução definitiva deste problema. Como eu já expliquei em outras pregações dessa série, ninguém foi salvo sem olhar para o Messias que viria. Mas a partir de agora, todos seriam salvos pelo Messias que veio, Jesus Cristo, nosso Senhor.
E observem, meus irmãos, como às vezes as coisas são mal representadas naquilo que é popular. Aparece como se a estrela que conduziu os sábios do Oriente era uma estrela que reluzia de uma maneira grandiosa. Mas não é isso. Observe que o sinal para eles não foi a estrela. Os anjos não falaram, sigam a estrela até a manjedoura. Eles disseram, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Isto vos servirá de sinal. Vocês concordam comigo que se houvesse uma estrela parada no céu em cima da 207 agora, que todo homem pudesse ver, as pessoas correriam para cá? Todos concordam comigo que isso provavelmente aconteceria? Isso não aconteceu naquele dia. Só os pastores, que foram revelados pelos anjos, foram até lá. Nem os sábios do Oriente foram até essa estrebaria. Eles foram numa casa, em outro dia, como nós veremos em outra cena. Então nós precisamos, amados, aplicando agora isso, conhecer tão bem a Escritura, como o povo da Escritura que nós somos, como cristãos protestantes, que essas representações tão populares não nos enganem com relação ao que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui é a verdade. E eles foram com aquela promessa de que eles viriam e adorariam aqueles que os anjos cantaram. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E será que Deus quer todos os homens bem nesse texto aqui? A humanidade inteira está incluída aqui? Não, amados. Aqui está incluído o povo de Deus, os eleitos desde antes da fundação do mundo. É estes homens que Deus quer o bem supremo, que é a salvação. Porque os bens normais, a graça comum, o sol, a lua, a água, o alimento, Deus já providenciou para todos, mesmo os pecadores não arrependidos. Mas o sumo bem, que é a aplicação da salvação que Cristo veio comprar para o seu povo, é para nós e para os nossos filhos que crerem. Não há no reino do nosso Deus netos, só filhos. Portanto, os pais, aplicando a vocês, avós, orem pela conversão de seus pequenos, se apliquem no ensino da Escritura a eles, até que eles confessem Jesus como Salvador e andem amando este livro. Porque o nosso povo, o povo de Deus, tem a graça hoje de ter aqui neste país este livro traduzido para nós, a Escritura. Nem todos têm. Muitas etnias hoje não sabem o que é Natal. Quem é esse Jesus que já veio? Mas nós temos. Deuteronômio 29 diz que aquilo que foi revelado a nós, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Portanto, aqui nós vemos que a glória que Deus tem, a paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, é uma coisa que se concretizará no novo céu e na nova terra. Nós devemos sim, como povo de Deus, sermos agentes da mensagem, sermos pessoas de paz, fazermos o bem a todos os homens. Mas o bem não virá pela mudança social. O bem só virá totalmente na segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui falamos da primeira. Ontem nós comemoramos esta primeira vinda, o seu nascimento. Mas a grande certeza e expectativa que eu e você devemos ter é da sua segunda vinda, do seu breve retorno, para que nós estejamos para sempre com o Senhor. Enquanto isso não estiver acontecido ainda, exaltemos o nome dEle e preguemos o Evangelho a todos, para que eles venham a crer. Os eleitos crerão. E o Senhor tem muitos nessa cidade, nesse estado, nessa nação e neste mundo. E o terceiro ponto dessa mensagem nos diz que quando os anjos se ausentaram, os pastores não ficaram olhando um para o outro e vamos depois. Amanhã a gente vai ver isso daí que ele falou. Está de noite, né? As ovelhas vão ficar sozinhas.
Não. Naquele mesmo momento eles viraram um para os outros e vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Aplicando para mim e para você, meus irmãos, essa mesma ideia dos pastores. Quando Deus te der alguma coisa a conhecer através da Escritura, não pense que daqui a 10 dias você pode mudar essa coisa na sua vida, daqui a 100 dias. Eu gosto tanto de acariciar esse pecado, portanto eu não vou fazer nada agora, apesar de eu saber que está errado. Faça como os pastores. Mude essa situação agora diante de Deus. Se há algum lugar que você pode aprender mais da palavra de Deus, busque esse lugar. Não fique perdendo tempo em ter uma caminhada mais próxima e mais madura do seu Senhor. Os pastores quiseram logo estar mais perto de Jesus Cristo. Eles já sabiam que Cristo estava ali, ele já tinha nascido, mas eles queriam estar lá, eles queriam ver, eles queriam sentir o cheiro daquela criança. Não o cheiro da estrebaria, mas sentir o cheiro, olhar os olhos, ver aquele que era o Redentor do mundo. Que nós também queiramos, na Escritura, através da ação do Espírito Santo que habita em nós, entender mais, compreender mais, nos enchermos mais da palavra, para que sejamos cheios do Espírito, como hoje de manhã eu preguei sobre Zacarias, que ficou cheio do Espírito, em profecia e louvando a Deus quando seu filho nasceu. Chegando eles, foram apressadamente e acharam Maria e José, e a criança, Jesus Cristo, deitada na manjedoura. E eles não só viram para eles, nos dito no versículo 17, e vendo-o, divulgaram a todos que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Quando nós chegamos à fé em Jesus Cristo, ou quando nós temos a fé em Jesus Cristo, é egoísmo ficar só para nós. Nós devemos sair e falar para os nossos familiares, nós devemos sair e falar para os nossos conhecidos, nós devemos sair e falar para os nossos amigos do trabalho, dos nossos amigos da universidade, nós devemos sair e falar para aqueles que estão nos bares, naqueles que estão passando nas calçadas, dos nossos vizinhos. Nós devemos falar de Jesus, porque Ele é o maior presente que a humanidade tem. E Ele é o principal presente dos eleitos. Eu tenho certeza que cada um de vocês, que chegou talvez à conversão numa época mais para frente na vida, sempre fala aquela frase: eu gostaria de ter conhecido o Senhor mais cedo. Eu gostaria de ter pecado menos. Eu gostaria de ter andado no caminho do erro menos. Por isso, meus irmãos, que nós que já temos Cristo, sejamos amorosos, bondosos e misericordiosos com os outros, anunciando Cristo para eles. Esta é a maior necessidade que os homens têm. E os pastores aqui não pensaram duas vezes. Eles saíram, após ver a criança, e anunciaram o Messias que havia nascido. Todos que se ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Já Maria, que teve a anunciação da vinda de seu filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi concebido em Maria pelo poder e obra do Espírito Santo, guardava cada uma daquelas palavras, meditando e as pesando no coração. E o que nós devemos aprender com Maria? Mais uma vez aplicado para a Escritura, nós devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração e meditar nela em todo o tempo. Amados, nós devemos parar de perder tempo. Como cristãos, nós devemos parar de perder tempo com entretenimento, devemos parar de perder tempo com novelas, devemos parar de perder tempo com bobagens. Nós devemos meditar cada dia mais nas Escrituras, para que a nossa vida seja mais madura na fé, e para que nós possamos meditar cada dia mais na palavra de Deus. Porque muitos de nós não anunciamos Jesus para os outros, porque muitos de nós não temos o contato que deveríamos ter com a Escritura. Se tivéssemos, falaríamos de cor. De cor não é só guardar ou memorizar alguma coisa. No original do latim, de cor é aquilo que é guardado no coração. E o que está no coração flui para a boca.
Portanto, nós devemos, como Maria, guardar as palavras reveladas do Senhor, meditando-as no coração, para que nós possamos também levar outros a Cristo. Por fim, o que isso tudo deve também fazer conosco? Versículo 20 diz: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Esses pastores se derramaram em louvor a Deus. E nós agora, após pregada a palavra de Deus e aplicada aos nossos corações e vidas, iremos fazer exatamente isso através da cantata. Louvar o Messias que nasceu, o Rei Jesus Cristo. Portanto, eu chamo os meus irmãos do Coral Mensageiros de Cristo, para que nós apresentemos aos irmãos a cantata. Mas antes de apresentar a cantata para vocês, nós estaremos glorificando ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, glória e louvor. A Ele seja sempre a glória. Amém.